Então, boa noite, companheiros e companheiras. Que aula que a Michelle trouxe para nós. Estou aqui ainda, né, refletindo em muitos dos elementos. E bom que ela também já introduziu um pouco a linha que a gente vai fazer aqui. E é sempre uma alegria partilhar com a Michelle vários momentos da luta e das reflexões que nós mulheres vemos travando. O MMC é uma das referências dos movimentos autônomos das mulheres no campo, é a principal referência. Então, é uma honra, é uma alegria para nós partilhar essa mesa e também estar aqui com nossos companheiros, companheiras de todo o Brasil e, como disse Dionara, algumas companheiras e companheiros também internacionalistas que estão aqui nessa noite. O tema que eu vou contribuir é sobre o protagonismo das mulheres na resistência camponesa. E isso é um tema muito, muito bonito e muito agradável, né? E que me inspira e que me desafia a estudar e a refletir sobre, porque nós tivemos a nossa história invisibilizada, né? A nossa história não contada. Nós somos de uma cultura patriarcal, né? E também das sociedades competitivas e classistas que esconderam, né, o protagonismo, o legado e as grandes contribuições das mulheres nas lutas do campo, mas não só, né, mas em especial nas lutas do campo em nosso país, que é um país de cultura muito forte na questão agrária, e para nós é um tema de grande relevância e também que segue nos desafiando a continuar estudando, refletindo, recuperando e nos articulando enquanto mulheres na resistência e na luta dos povos do campo. Também a mística foi muito linda, e a Itelvina já trouxe ali alguns elementos que trazem, né, a nossa reflexão de que o protagonismo é preciso ser pensado nas lutas contra o agro, hidro, mineral, negócio, e também contra o racismo e o patriarcado, né? Para nós, assim, recuperar essa história, eu tenho dito que é preciso enxergar a luta das mulheres em várias vias, em 3 vias, né? Como que nós mulheres lutamos? A nossa carga, além das jornadas largas de trabalho, resultado da divisão sexual e social de trabalho, a gente enfrenta uma luta em múltiplas dimensões, né? Então, a primeira questão é a gente buscar enxergar o protagonismo das mulheres nessa luta de múltiplas dimensões. Primeiro, no sentido da luta de classes, ou seja, os conflitos históricos, né, da nossa formação social brasileira, né, da nossa luta contra os detentores dos meios e fatores de produção, seu modelo de agroexportador, né? Esse modelo que teve base na servidão, na monocultura, no escravismo, né? E, em particular, também olhando os enfrentamentos, né, das mulheres e dos povos do campo, as oligarquias agrárias, a burguesia agrária e, atualmente, o agronegócio, e ao Estado totalitário, que a gente já viveu vários períodos em nosso país e estamos agora vivendo profundamente. Então, a gente precisa colocar essa dimensão. É uma luta grande, né? É uma luta de grandes desafios, mas também de muita resistência, de uma história de construção, de conspiração, de rebeldias inigualáveis, né, das mulheres do campo. E a Michelle trouxe muito bem isso, né? A gente precisa olhar essa luta nesse percurso, desde as lutas dos nossos povos nativos e principalmente das mulheres que foram, no processo de formação social do Brasil, tiveram historicamente, né, numa situação de subordinação, de opressão, de violências, mas também de muitas resistências, páginas de
de lutas e de resistências que as mulheres e os povos do campo vêm construindo. Os povos negros, os povos indígenas, os camponeses e camponesas. Então, nesse sentido também, é preciso olhar a luta das mulheres na perspectiva da luta pela emancipação da mulher, né? E pela igualdade, pela liberdade. As mulheres sempre estiveram presentes nessa luta, pela igualdade de gênero, mas pela igualdade também nas condições sociais de vida e de trabalho. E uma terceira dimensão que a gente não pode perder de vista são as lutas internas das mulheres no conjunto das nossas organizações, pela desconstrução do patriarcado, do machismo, do racismo, e pela construção de novas relações entre homens, mulheres, etnias, né? E a Michelle trouxe bem isso, né, da construção do debate que as mulheres, mas não só do debate, a partir das práticas, da vivência das mulheres na CLOC, na Via Campesina, nas organizações sociais e políticas que nós participamos. E como ela também reafirmou, e aqui também quero reafirmar, e Delfina trouxe isso, que é uma luta, a nossa luta ela tem um caráter internacionalista, tem um caráter popular, tem um caráter anti-imperialista, tem um caráter antipatriarcal, antirracista e anticlassista. Então, é essa dimensão que a gente precisa enxergar na luta das mulheres, nas lutas feministas, né? Porque se nós analisar o nosso percurso de formação social, de opressão que se dá desde o processo da colonização sobre o trabalho, os corpos das mulheres indígenas, da mulher negra, né? Esta que foi uma dos setores mais violentados na nossa sociedade. A mulher ela tem enfrentado desde a questão da resistência à exploração do seu trabalho, mas também a própria exploração e dominação do seu corpo e da sua vida, porque as mulheres negras e as mulheres indígenas e as mulheres em geral, elas são pensadas pelas sociedades na nossa formação brasileira como reprodutoras de mão de obra, como reprodutoras de escravo, como reprodutoras de mercadoria, e não como seres de direito, como seres pensantes, como seres que têm dignidade, que têm vontade e que têm capacidades, porque nenhuma sociedade, por mais que o trabalho das mulheres e a forma de dominação ele invisibiliza as contribuições e os legados das mulheres, nenhuma sociedade prescinde do trabalho e das capacidades e dos conhecimentos femininos e feministas, que têm construído a nossa trajetória da civilização humana. Então, é nessa dimensão que pensar como as mulheres elas se inserem nas lutas, como existe um horizonte emancipatório que aparece nas falas, nas ações, nas lutas, nos atos, nas construções, nas atitudes, nos valores e nas decisões políticas que as mulheres constroem. É preciso pensar isso. As mulheres elas se inserem na luta dentro das nossas organizações em decorrência de vários fatores relacionados, principalmente as necessidades econômicas que dificultam a vida e a própria reprodução da espécie humana e a sobrevivência da sociedade humana. Então, as mulheres jogam um papel decisivo nessa luta, né? E ela enfrenta. Um dos motivos das lutas são os enfrentamentos às contradições e às necessidades que são impostas nas formações sociais, né? Nos modelos de desenvolvimento societário. E as mulheres sempre enfrentaram essas lutas.
Também muitas mulheres, elas fazem uma opção consciente, e aí já tem a ver com um nível de reflexão, de elaboração, de busca de um projeto de sociedade também mais justo, mais igualitário. E por mais que as mulheres estão em luta, por mais que as mulheres são protagonistas de fato, é importante destacar, como eu já falei no início, que a história ela é contada pelos grupos dominantes, né? Pelas classes dominantes, ela é contada pelos homens, e isso muitas vezes invisibiliza esse grande legado, esses valores, essa visão de mundo humanitária, do cuidado, da amorosidade, do diálogo, do cuidado da terra, do cuidado da natureza, do cuidado dos seres humanos, que as mulheres carregam e que elas são as principais detentoras desse conhecimento. E essa história, muitas vezes, esse conhecimento, ele segue sendo desvalorizado, apesar do grande protagonismo que as mulheres dão na construção dessas ações e que elas são de fundamental importância na sociedade. E isso se dá por quê? Porque há uma cultura na sociedade patriarcal, machista, né, que impõe regras, normas de comportamento, valores, que eu diria que não são valores, são desvalores, né? Que distingue os papéis sociais entre homens e mulheres, dando privilégios, né, aos primeiros, né? E, de um certo modo, invisibilizando, desqualificando, desvalorizando as contribuições históricas e o protagonismo das mulheres na sociedade. Também isso se dá devido à ideologia política e econômica da sociedade classistas, que aperfeiçoa a cada dia as formas de relação de exploração entre as classes, entre os homens e as mulheres, e em função também desta cultura estar presente na historiografia oficial, ela está influenciada por essas formas ideologizadas de pensar e escrever as sociedades humanas. Então, é por isso que é relevante resgate da memória, né? Memória é história, memória é vida, memória é conhecimento, né? E a temática da gente recuperar, desvelar os percalços, caminhos que as mulheres percorrem em nosso país, em nosso continente latino-americano, né? É fundamental para a gente nos reposicionar, aprender com a luta, reelaborar. É isso que a CLOC tem feito, é isso que a Via Campesina tem feito, que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra tem feito ao resgatar o legado das lutas históricas dos povos do campo, que inclui os homens, as mulheres, os povos quilombolas, os povos negros, indígenas e os camponeses em geral. Pensar um pouco sobre esse percorrido, como foi dito, que a nossa luta ela é internacionalista, né? Ela nasce internacionalista, né? Ela tem um caráter internacional, assim também a participação e o protagonismo das mulheres. As mulheres estiveram presentes nas lutas pela independência que ocorreram nos nossos países, as lutas contra a opressão colonial, a exemplo de Joana Angélica, né? A exemplo de Maria Quitéria, de Dandara, de tantas outras mulheres, né, que estiveram nesse processo de luta, das lutas por independência em nosso país e na América Latina. Me lembrar aqui de Maria Quitéria, que ela foi a primeira mulher a ser incorporada às Forças Armadas, né, uma baiana de Feira de Santana, que se registrou como homem, mas esteve nos frontes combatendo em pé de igualdade, né? E para você ver a questão
desvalorização da mulher, que ela, para lutar, ela teve que, de certo modo, esconder a sua identidade de mulher, né? Posteriormente sendo reconhecida e sendo homenageada e reconhecida como comandante dessas forças dessas forças contra a colonização, dessas forças de luta pela independência da nossa Bahia e do nosso Brasil. Também é preciso, assim, a gente buscar, e a Michelle já fez referência à Índia Juliana, no Uruguai, mas também pensar a participação dessas mulheres nas lutas revolucionárias que tivemos em nosso continente latino-americano, como nos casos de Nicarágua, Cuba, Chile, países que viveram uma luta por instauração de um projeto socialista, né? Também pensar essa grande contribuições das mulheres indígenas, o exemplo das mulheres no movimento zapatista, ZLN no México, na Namuri, no Chile, as mulheres do MMC, dos movimentos da Via Campesina, do MST no Brasil, são exemplos, né, de protagonismo e resistência das mulheres, e nos diversos movimentos feministas e correntes feministas que existem em nosso continente latino-americano, desde lutas por moradia, contra preços dos alimentos, por salários dignos, o ele não, as lutas contra a criminalização do aborto. A Argentina é um exemplo de grandes avanços. Então, veja, pautas que para nós são caríssimas e que as mulheres, né, vêm dando essa grande contribuição. Mas é isso que a gente quer reafirmar, que é preciso desterrar dos escombros da história o protagonismo das mulheres. Perceber o tamanho da sua caminhada, sua trajetória, por baixo dos escombros da história dos imperadores, dos ditadores, e encontrar as marcas dos passos das ameríndias, das africanas, das afrodescendentes, das europeias, suas filhas, nas aldeias, nas senzalas, nos engenhos, nas lavouras, nos teares, no campo e na periferia. Existe muito pó sobre as pegadas e luta das mulheres, né? E hora aqui, hora ali, a gente vai nos desafiando e fazendo se enxergar, né? Através de quando as mulheres saem em luta, saem às ruas, fazem o conflito, ocupam terra, como foi dito aqui, é preciso ser... A Michelle trouxe essa frase que é muito linda e que marca também para a gente nessa noite. É preciso ser muito feminista para fazer as ocupações de terra, né? E pensar essa trajetória de luta, né? É preciso a gente pensar assim, um pouco também como se deu a participação e o protagonismo e as dificuldades que as mulheres enfrentam e que, em certa medida, elas vêm superando. A primeira dificuldade, assim, que eu quero destacar, que as mulheres enfrentam, é que quando elas penetram em espaços que, historicamente, eram vistos como espaços exclusivos dos homens, elas, além de ter muita dificuldade, elas não são reconhecidas, muitas vezes, na sua capacidade de luta, de contribuição, de análise, né, de construção, através do seu trabalho e das suas capacidades físicas, mentais, né, sociais. Então, além da dificuldade para entrar nesses espaços, né, que se dá com muita atenção, a gente tem dito que a participação da mulher na política, né, você vê, a gente fala em democracia nesse, né, nosso país, nosso continente, é preciso repensar esse conceito de democracia, porque além da dificuldade política que as mulheres têm para adentrar neste espaço, ou mesmo nos espaços de organizações sociais, elas internamente elas ainda têm que travar uma luta para não serem visibilizadas, né, para ter igualdade de participação e valorização das suas contribuições.
E, nesse sentido, é preciso a gente pensar, e aí eu vou trazer aqui mais, né, precisamente, as contribuições a partir das mulheres no movimento no Brasil, movimento no campo, e olhar mais para o nosso movimento sem terra, né, porque é importante a gente situar a partir do lugar que a gente vive. A gente teve muitas mulheres na história da Nicarágua, Mônica Boltadano, né, na história cubana, Aide Santa Maria, né, aqui foi falada da Índia Juliana, aqui no Brasil, né, é importante a gente considerar a trajetória das lutas de Elizabeth Teixeira, de Margarida Alves, mulheres que na década de 60 estavam no fronte da luta pela questão agrária no nosso país, pela luta para a sindicalização, né? E muitas vezes essas histórias elas ficam guardadas, né, na memória, né? Muitas sem registro, porque a gente sabe também que, do ponto de vista da historiografia oficial, as mulheres tiveram dificuldade de acesso à escola, de acesso ao letramento, à escolarização. Na verdade, no Brasil, a educação sempre foi dificultada para todos os povos do campo e para as classes oprimidas da sociedade. Mas, pela questão da cultura patriarcal, isso se deu principalmente contra as mulheres, né? Porque o machismo era também um dos obstáculos para que as mulheres, e o patriarcado, era um dos obstáculos para que as mulheres frequentassem as escolas, aprendessem a ler e escrever. Então, até a década de 60, no Brasil, a maioria dos analfabetos eram mulheres, né? Porque elas estavam impedidas pelos maridos, pelos irmãos, pelos pais, de acessarem a escolarização. Então, esse também é um fator que esconde o histórico de vida das mulheres, né? A contribuição das mulheres brasileiras, nesse caso, e as mulheres do campo, elas se deram em todos os períodos, desde o período colonial, Império, República, Nova República, e agora, né? A gente tem visto que, nos últimos anos, o centro da luta nas ruas foi desenvolvido pelas mulheres, né? Foram as mulheres que estiveram no fronte das maiores mobilizações que tivemos aí contra o golpe, contra os retrocessos políticos, econômicos, dos direitos que estamos vivendo no nosso país. Foram as mulheres que, no movimento, elas reposicionaram o MST na luta contra o agronegócio, contra o monocultivo, contra o deserto verde, né? E cabe aqui lembrar a grande ação das mulheres na Veracel, né? Aí as mulheres da Via Campesina, mas também lembrar a ação das mulheres na Veracel, aqui no nosso estado da Bahia, na Aracruz, Celose, aqui no estado da Bahia, Veracel e Aracruz, que é a mesma, né? Aqui no estado da Bahia, que foram lutas que as mulheres reposicionaram a luta no campo, a luta do movimento, né, dos movimentos do campo, na questão do enfrentamento ao deserto verde, ao monocultivo, ao agronegócio. E lembrar historicamente que as formas de luta dos movimentos e com a participação das mulheres, eles variaram na história. Nós tivemos luta de caráter chamado, né, as lutas camponesas de caráter messiânico, nós tivemos luta militarista armada, como a Guerra do Contestado, a Guerra de Fronteiras do Paraná, Santa Catarina. Nas lutas de caráter messiânico, a gente pode citar Canudos, né, que foram as lutas destacadas aqui na região Nordeste, insurreição no Sudoeste do Paraná, resistência de Trompas e Formosa, no estado de Goiás, a revolta de Dona Nhoca, que era uma revolta de camponeses armados, liderados por mulheres no Maranhão, né, que tinha o objetivo de impedir a posse do governador, né.
Nós tivemos a presença marcante das mulheres na construção do movimento sem terra no Brasil. Cabe lembrar que o campo produziu mulheres do porte de Elizabeth, de Margarida, e de Oneide, né, e de Docelina Folador, e muitas outras mulheres, né? E, assim, é a partir da década de 60, como já foi dito por Michele, que essa participação das mulheres ela começa a ganhar uma dimensão mais de grupo político organizado na zona rural brasileira, né? Na verdade, começa bem antes, na década de 50, e ganha uma maior organicidade na década de 60, a partir da constituição das ligas camponesas. E aí, com o golpe militar que nós vivemos, com a ditadura militar, essas lutas que tinham caráter emancipatório, que tinham um grande protagonismo das mulheres, elas foram destruídas, né? E é por isso que, assim, embora nunca parou, né? Os povos indígenas que aqui estão participando, os povos quilombolas e os camponeses sempre seguiram em luta, né? Mas certamente numa situação muito desfavorável, né? De defensiva, né? Durante todo o processo da ditadura que exterminou, né? As lideranças e as organizações sociais do campo. Então, é a partir dos anos 80, com o surgimento do MST, que essa luta e o protagonismo feminino nas lutas pela terra, eles ganham nova dimensão, né? E a gente repete assim, como que as mulheres entram no movimento, né? Muitas delas entraram já pela essa experiência histórica da luta nas pastorais, nos sindicatos, nas igrejas, né? E elas já tinham uma certa consciência de classe, de gênero, né? E elas partem para a organização também da luta pela reforma agrária, por entender que é parte de um projeto necessário à sociedade brasileira. Outras mulheres se organizar em movimentos autônomos, né? No meu caso, depois, posterior do MMC, né? E muitas organizações reivindicando também a sindicalização, né? A titularidade do bloco de produtor rural, porque as mulheres não eram proprietárias de terra, então isso era uma das condições da dominação, da cultura patriarcal e patrimonial. Na nossa formação histórica, as mulheres estavam deserdadas. Florestan Fernandes fala dos deserdados da terra, né? Toda a população do campo, ela teve dificuldade, todos os camponeses, do não reconhecimento enquanto posse e propriedade da terra, né? As oligarquias agrárias escravagistas sempre operaram no sentido de impedir um processo de reforma agrária e democratização da terra no Brasil. Mas isso se deu punindo e principalmente sobre as mulheres, né? As mulheres, elas estavam na dependência do marido, dos filhos, né? Algumas só conseguiam acessar a condição de proprietário com a ausência do marido, quando ficavam viúvas, e muitas vezes com maiores dificuldades de tocar esses processos por conta de não ter acumulado, né, um processo histórico de participação e gestão da propriedade agrária. Então, as mulheres, elas foram deserdadas da terra, elas foram deserdadas também dos direitos, né? É por isso que o protagonismo do movimento sindical rural, ele se deu muito forte com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, embora os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, que chegou aí a partir da década de 40, final dos anos 30, 40, para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade, elas não atingiam os trabalhadores do campo, e principalmente as mulheres. Esses direitos foram acessados graças à própria luta das mulheres, né? Pela sindicalização, pelos direitos previdenciários, né? E há toda uma invisibilidade, né, da luta dessas mulheres,
E muitas vezes, quando aparece a luta das mulheres no campo, elas aparecem nas manchetes de jornais ou nos livros apenas na condição de vítimas, né? Na condição que, na verdade, para nós foram companheiras guerreiras, lutadoras que passaram por sacrifícios, inclusive perder a vida, né? Mas não basta lembrar da mulher só na condição de vítima, né? É preciso lembrar também elas no seu legado, nas suas contribuições históricas, né? Cabe lembrar aqui Roseli Nunes, né? Que foi assassinada na luta pela terra, pela reforma agrária, na construção do MST, em 87. Cabe lembrar aqui Maria Zilda, acampada de Caldeirão, em Vitória da Conquista, estava grávida de 5 meses, que foi mais uma vítima da violência do latifúndio, né? Cabe lembrar que a sociedade se chocou ao defrontar com a extrema violência que passam as mulheres do campo, quando a religiosa irmã Dorothy foi assassinada friamente em 12 de fevereiro de 2005. E quantas mulheres mais podemos relacionar aqui? Então, é importante a gente assumir uma abordagem que reconheça o papel dirigente, militante, o papel protagonista das mulheres em nossos movimentos, capazes de desenvolver tarefas que nestes movimentos ainda são privilégio dos homens e que na sociedade também são privilégios dos homens. E muitas vezes, quando as mulheres assumem, além de não ter esse reconhecimento, do ponto de vista econômico, são trabalhos desvalorizados e as mulheres terminam muitas vezes recebendo menos, enquanto certamente fazem as coisas com tal ou mais perfeição do que os próprios homens, né? Mas esses trabalhos são desvalorizados. É preciso a gente refletir a importância das tarefas realizadas, questionando os padrões ideológicos que desvalorizam e que consideram as ações das mulheres como tarefas inferiores, né? O que é mais importante? Carregar uma bandeira na mobilização ou organizar a cozinha que mantém os marchantes em condição de caminhar? A gente precisa se perguntar sobre isso. Queria destacar e lembrar aqui também, contar um pouquinho, já que estou aqui no extremo sul da Bahia, que cabe destacar mulheres da nossa base, como, às vezes a gente conta a história só das lideranças, que isso aqui é importante, mas há exemplos das mulheres, de muitas mulheres anônimas e das mulheres da nossa base, que elas são, assim, de uma extraordinária beleza, de uma extraordinária capacidade de doação, de sacrifício e de realização. Eu quero destacar aqui o exemplo de Dona Maria Soares. Ela foi uma das nossas militantes que organizou as famílias para a ocupação do Riacho das Ostras. E, naquele período, a média de famílias que eram conduzidas à terra por um militante do trabalho de base era em torno de 10 famílias que os militantes homens levavam para a terra. Maria Soares levou quase 100 famílias para a terra. Ela foi, assim, a sua capacidade de liderança, de trabalho de base, foi um exemplo histórico, né? É preciso lembrar que essa que dá o nosso nome aqui a nosso assentamento, né? Jaci Rocha, professora, educadora, né? Cotidiano em nossas áreas, Dona Gelsa, Lucinha, Beth, Lio e tantas outras, né? Tantas outras mulheres que tiveram uma atuação grandiosa e que não são lembradas. E é preciso também enxergar as muitas heroínas anônimas existentes na nossa história. E para ir finalizando, refletindo sobre o nosso movimento, pela necessidade da gente compreender esse protagonismo, porque ele ajuda, e a contribuição das mulheres ajuda a gente a repensar os caminhos, repensar as táticas, repensar a nossa trajetória. Para a melhor compreensão, a história se diz assim, o primeiro período foi na frente das ocupações de terra. À frente das ocupações, como que as mulheres jogaram um peso muito grande. A palavra de ordem de ocupação é a única solução.
As primeiras a aderir às ocupações de terra eram as mulheres. Os homens muitas vezes vieram depois. Elas se convenciam e elas iam à frente das ocupações de terra. É bem importante isso, né? Porque quando a mulher se decidia a ir para a terra, é fundamental para a conquista, porque os homens às vezes iam, mas quando as mulheres não estavam, eles iam embora, né? Eles não resistiam na terra, e as mulheres resistem na terra com o homem ou sem o homem. Muitas vezes, nesse sentimento de se autoafirmar, mas também no cuidado da família, dos filhos, de tudo que ela busca construir e cuidar com muito zelo, compromisso. Nem sempre a maternidade é uma opção de todas as mulheres, e as mulheres têm esse direito, mas também as mulheres elas têm muito esse olhar sobre a espécie, sobre a reprodução do campesinato, sobre a reprodução da família, né? E isso é importante também a gente destacar. As mulheres, elas foram para as ocupações de terra, primeiro, né, muitas pela necessidade econômica, e elas estavam impulsionadas a buscar saída para garantir a sobrevivência. Segundo, muitas mulheres foram para os acampamentos porque o longo tempo dos períodos exigia uma solidariedade e um esforço de toda a família, e ela se junta, né, para acumular força e energia para resistir. Inclusive, é importante destacar que na frente de resistência às ocupações, os primeiros pilotões eram sempre as mulheres, né, nessa resistência. E esse foi fundamental, né, para a gente avançar no processo de ocupação e de reforma agrária e consolidação dos territórios que nós conquistamos. Terceiro, as mulheres elas também entram nas ocupações porque elas vão tomando consciência da sua capacidade política de ocupar a terra, de enfrentar a violência, elas vão acreditando na força da organização, do coletivo, na sua capacidade de plantar, de colher, de decidir o destino da sua vida, da sua comunidade, da organização que ela faz parte. E queria dizer assim, que já no primeiro congresso do movimento participaram mais de 300 mulheres, entre elas Elizabeth Teixeira, né, e muitas outras mulheres do movimento sindical, né, que vinham acompanhando e ajudando na construção do próprio MST, das pastorais, da pastoral da terra, né, e que perderam seus maridos, seus filhos, nessa resistência da luta pela reforma agrária no Brasil. O exemplo é Elizabeth Teixeira, que perdeu, né, vários filhos e perdeu seu marido, né, nesse processo de luta, e segue até hoje firme, defendendo a reforma agrária. Um segundo período, que a gente pode dizer assim, do protagonismo das mulheres, é a participação política nas instâncias do movimento. E isso não foi uma coisa sem tensão, né? A participação das mulheres nas instâncias das nossas organizações mistas, aqui eu falo isso mista porque a organização autônoma ela não tem esse problema, mas dentro das organizações mistas, a participação nas instâncias, elas se deram através de um grande enfrentamento às tensões, né, com os nossos companheiros, né, desde tensões do tipo de que a projeção não poderia se dar para mulheres em condições que eram casadas, porque a visão era que essas mulheres tinham que se dedicar ao lar, ao homem, ao marido, aos filhos, né? Há questões como a desvalorização da participação das mulheres e a falta de condições das estruturas, dos recursos, né? Das políticas internas na organização para garantir essa participação. Então, a luta se deu no movimento para que as mulheres adentrassem nas instâncias de direção, e foi desse
decisivo isso que Michele trouxe, a orientação e a definição das organizações internacionais, do CLOC, de que era importante que todos os movimentos que participassem dessa organização garantissem a participação paritária entre homens e mulheres. Isso, de um certo modo, constrangeu as organizações que participavam deste movimento a ir adotando também essas linhas e princípios. Porém, não basta só decidir que as mulheres tenham esse direito da participação igualitária. É preciso criar as condições para que as mulheres participem. E aí, dentro dessa questão das instâncias e setores, cabe aqui a gente destacar que a partir dos anos 90, no caso do MST, estou trazendo aqui o MST como exemplo de movimento misto, né, onde tem homens e mulheres construindo esse processo, foi a organização do sistema cooperativista dos assentados. E esse processo ele se deu com um debate interno como se daria a participação das mulheres nas cooperativas, no setor de produção, na comercialização. Até hoje é um dos setores, né, que as mulheres têm grande dificuldade, apesar de que, no aspecto da produção, elas estão na ponta, na linha de ponta, na agroecologia, na defesa da natureza, na produção diversificada, né? E nessa relação de produzir alimentos saudáveis. Mas na década de 90, quando o movimento inicia esse processo, as mulheres tinham muita dificuldade, porque não havia ainda a estrutura de ciranda, que foram conquista das mulheres, né? Não havia um debate aprofundado sobre a questão da mulher. E nós, internamente, fomos discutindo, primeiro, a questão da mulher, depois, como foi dito aqui também por Michele, a questão do gênero, né? E só com o avanço do debate a nível internacional do feminismo camponês e popular, nós também fomos nos assumindo como feminista e elaborando também esse conceito junto com as demais organizações. Então, assim, para encerrar, nós já estamos, né, já estou chegando no meu tempo, eu quero só destacar que essa luta, o último período, a gente pode dizer que é a luta a partir de 1998, que é enfrentando o latifúndio moderno, o agronegócio, e também se falando das mulheres do campo, o hidro e o mineral negócio, né? Além dessas pautas do racismo, do machismo, né? As diversas opressões que as mulheres sempre enfrentaram. E é nesse cenário, a partir de 95, 98, que a agricultura ganha esse contorno aí, né? Da modernização capitalista e do agronegócio, e que as mulheres vão fazer grandes enfrentamentos, como já foi destacado aqui, a ocupação da Vera Cruz, de demarcar e, inclusive, de cunhar o monocultivo, né, do eucalipto como deserto verde. Isso é uma das grandes questões que as mulheres conseguiram colocar em pauta, visibilizar essa luta contra o monocultivo, o deserto verde e o seu modelo, né, de produção, que envenena, que destrói a água, e como foi dito assim, só destacar o protagonismo das mulheres na defesa da biodiversidade, da semente, da soberania alimentar, do combate aos transgênicos, mas também no campo, na luta por escola. Cabe lembrar que a maioria dos educadores são mulheres, né? Por escola, por saúde, né? Por água. As mulheres sempre fizeram essas diversas frentes de luta, e além de ajudar nas mobilizações e organizações que o nosso movimento constrói. Então, eu paro por aqui e fico aberta aqui depois para a gente refletir a partir das questões que vocês trouxerem.